O senador Luiz Carlos Reins é a vergonha do Senado Federal. O senador virou motivo de piada, motivo de chacota, motivo de escárnio pela atuação dele na CPI. Diferentemente de outros senadores que têm tido um destaque positivo, no caso Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros e Alessandro Vieira, que a gente aqui no canal tem chamado ele de sniper pelas perguntas precisas que ele faz, Luiz Carlos Reins tem um destaque muito negativo. Toda vez que ele fala alguma coisa, vira um deboche, vira uma piada, ele vai parar nos assuntos mais comentados no Twitter por conta das teorias conspiratórias que ele levanta. Teve uma lá absurda falando de atriz pornô, sendo diretora de laboratório, sabe? Uma coisa... E o pessoal começou a debochar falando que era Mia Khalifa, ele nunca falou de Mia Khalifa lá na CPI, e ele reiterou, falou de novo isso na última quinta-feira. Na última quinta-feira não, na última quarta-feira, terça-feira, enfim, quando foi a Luana Araújo. E tomou uma proporção tão grande isso que a própria ex-atriz de filmes adultos teve que se pronunciar na internet. E não me causa nenhum tipo de satisfação fazer esse vídeo, porque o Luiz Carlos Reins, ele é um idoso. Ele tem 70 anos, pessoal. Me causa muito desconforto ver um senhor de 70 anos virar motivo de piada. Mesmo que ele seja uma piada mesmo, porque o que ele fala ali tem que debochar. Só que o problema é que além do senador Luiz Carlos Reins ser politicamente uma piada, politicamente um escárnio, ser politicamente um deboche, ele é desonesto intelectualmente. Nas palavras do próprio senador Randolfo Rodrigues, um mentiroso. E é por isso que eu faço esse vídeo. E em respeito à senioridade de Luiz Carlos Reins, eu não vou fazer nenhum tipo de deboche aqui nesse vídeo. Porque não é a piada Luiz Carlos Reins que me motiva a fazer o vídeo, mas sim a desonestidade intelectual que vocês vão ver nesse vídeo, que é uma desonestidade intelectual que coloca a vida das pessoas em risco. E como nós vamos entrar em assuntos muito espinhosos, falando de tratamento precoce, essas coisas, eu peço o seu like para blindar esse vídeo. O YouTube mudou as políticas, as diretrizes da plataforma, tanto que Bolsonaro teve 11 vídeos deletados por falar de assuntos correlatos que eu vou tratar hoje. Então é importante que o seu like blinde o vídeo. Então o seu like me ajuda muito, vale mais do que dinheiro. O senador Luiz Carlos Reins, ele é um grande defensor do tratamento precoce na CPI. Grande defensor. Mas para defender ele lança teorias conspiratórias assim das mais malucas, das mais absurdas, que desinformam a população. Ele é perigoso. Ele é um homem perigoso com a desinformação dele. E por isso nós temos que combater isso. Ele fica dizendo que existe um complô, uma conspiração global que envolve países, que envolve cientistas, que envolve a indústria farmacêutica para boicotarem a cloroquina e a hidroxicloroquina e a ivermectina, medicamentos usados há anos, muito baratos, porque a Big Pharma, como ele fala, está desenvolvendo um medicamento que é igual, só que muito mais caro. Sabe, é algo que vem das entranhas mais obscuras da internet. E ele desinforma. E o pior é que ele não fica só nessa teoria da conspiração, ele mente. Porque ele diz que se o tratamento precoce fosse utilizado, nós não teríamos quase 500 mil mortos, nós teríamos aí no máximo 200 mil pessoas mortas. Ele é um mentiroso ao falar isso. Por isso que ele é um homem perigoso. Ele é um homem perigosíssimo por promover essa desinformação. E ele sabe disso porque ele é bem assessorado. E ele já teve várias e várias oportunidades para mudar isso, mas ele não muda, ele insiste. Como se houvesse algo motivando ele obscuramente, já que ele gosta de levantar a teoria da conspiração, falar de Big Pharma. Ele insiste nisso. E para piorar, ele fala... Ele é também cientificamente desonesto. Porque não é só uma questão de, ele não compreende a ciência, mas ele já foi avisado, ele já foi alertado. Ele fala sempre o seguinte. Tem um artigo da Lancet que atestava contra a hidroxicloroquina e a cloroquina. Só que esse artigo ele foi... retratado, houve uma retratação. O que é uma retratação? Os autores do artigo, eles encontram algum tipo de problema. No caso desse artigo da Lancet, a base de dados não era robusta ou confiável o suficiente, e os autores entraram em contato com a revista e retrataram o artigo foi retirado. E ele fala o seguinte, olha, toda essa celeuma em torno da cloroquina foi motivada, todos esses protocolos feitos pelos países, Estados Unidos, Canadá, enfim, foram feitos em cima de dois estudos, o estudo da Lancet, que foi retratado, e o estudo que foi feito no Brasil, que teve dose letal. Só que isso é desonesto. Primeiro, vamos falar do estudo no Brasil. O estudo no Brasil, que os pacientes foram ministrados com hidroxicloroquina e cloroquina e morreram, as doses elas foram letais porque eram as doses utilizadas in vitro. E ele sabe muito bem que esse estudo passou pelo Ministério Público e a acusação foi retirada porque não houve nada de anormal ali.
Não houve. Só que ele insiste nisso e ele sabe muito bem que o Ministério Público já arquivou, mas ele continua porque ele é um desonesto. E o estudo da Lancet, apesar dele ter sido retratado, vários outros estudos vieram depois, mostrando que não tem eficácia. Inclusive, um trabalho publicado na Nature. A Nature é uma ótima revista, claro que é. Fazendo uma revisão da literatura, levantando vários artigos, e esses artigos não têm nenhum tipo de eficácia comprovada sobre a hidroxicloroquina e cloroquina para tratamento de Covid. O nome do artigo está aqui na descrição. Claro que eu vou tentar dar uma mascarada nas palavras aí, em algumas palavras, para evitar qualquer tipo de problema aqui com a plataforma. Mas você pode entrar e ver. Só que ele menciona isso? Claro que não. Mas chega um ponto da desonestidade dele, intelectual, claro, que ele fala o seguinte, ele desmerece a vacina. Isso é perigoso, porque ele fala o seguinte, olha, vários países que usaram, tem a hidroxicloroquina, que estão vacinando a população, tem uma quantidade de mortos por 100 mil habitantes grande, ele cita os Estados Unidos. E vários locais que é sabidamente utilizado a cloroquina, o tratamento precoce, tem uma quantidade menor de mortos. E ele cita os Estados Unidos, isso é desonesto intelectualmente. Ele tenta dar a entender que a vacina não funciona. Só que os Estados Unidos foi o país mais afetado pela pandemia. Eles tiveram picos de 5 mil mortos dia. Só que se você pega a curva de mortes, depois que a vacinação começou, ela caiu acentuadamente. Hoje os Estados Unidos têm ali 500 mortos por dia. É alto, mas é muito menor do que 5 mil que tinha anteriormente. Então quando você pega todo o horizonte temporal, é claro que vai dar um número alto nos Estados Unidos. É claro que vai dar um número alto. E ele sabe disso. Ele sabe disso, ele já foi avisado. Mas ele insiste, desmerecendo a vacina, propagando uma informação mentirosa, uma informação falsa. E ele fala, não, 37 países têm a cloroquina. E aí a doutora Luana Araújo humilhou ele. Falou assim, olha, mas 200 outros países não têm esse protocolo. Por que eles não vão aceitar? Por que Canadá? Por que Estados Unidos não vão aceitar? Qual é o motivo? E ele insiste, no que eu não estudo da Lancet. Não tem estudo da Lancet, tem vários outros que vieram depois. E ele fica falando de rancho queimado. Ele fala assim, porque em rancho queimado foi utilizado ali o tratamento precoce e poucas pessoas morreram. Rancho Queimado, pessoal, é uma cidade no interior de Santa Catarina de 3 mil habitantes. Você não pode pegar uma cidade como Rancho Queimado e tentar fazer uma comparação com uma cidade de 700 mil habitantes, porque não dá. São coisas diferentes. As duas cidades mas têm dimensões completamente diferentes. Uma cidade é menor, não tem um transporte público tão ativo, tem menos pessoas se encontrando, tem menos pessoas nos ônibus, tem menos pessoas interagindo. É claro que a taxa de transmissão vai ser menor. Mas ele tira lá as informações, sabe-se lá de onde, e começa a propagar isso de um modo desonesto intelectualmente. E ele fala, não, porque tem lá um pesquisador francês, o Didier Raoult, que ele mostrou, só que funciona o tratamento precoce. O Didier Raoult que ele fala, já pediu inclusive desculpas, falando que não funciona. Ah, mas ele continuou estudando. É claro que ele continua estudando. O mundo continua estudando isso. Mas não é porque ele continua estudando que significa que tem comprovação. Ah, não, porque eu tenho aqui uma lista de dezenas de milhares de médicos que falam que funciona. Não é assim que as coisas funcionam cientificamente. Você precisa ter um estudo controlado. Qual foi o método que esses médicos utilizaram? Não é porque você tem dezenas de milhares de pessoas que aquilo atesta algo. Por exemplo, eu posso ter 100 milhões de pessoas falando que eu sou médico. Se eu não passar por uma faculdade de medicina, eu não serei médico. Ah, mas tem 1 milhão de pessoas falando, tudo bem, mas a faculdade não atestou que eu sou. Ó, tem milhares de médicos falando que funcionou. Eles publicaram um trabalho. Se o trabalho não foi publicado, se o trabalho não foi feito, não teve uma revisão, não importa eles falarem. Não importa. E é por isso que eu faço esse vídeo. Porque o Luiz Carlos Reis é um homem perigoso, é um homem desonesto intelectualmente, como eu mostrei para vocês nesse vídeo. E não é somente uma questão de desconhecimento científico, porque ele não é obrigado a saber como funciona uma metodologia de pesquisa. Ele não é obrigado a ver, olha, essa metodologia é mais robusta, essa outra metodologia é menos robusta. Ele não é obrigado a nada disso. O problema é que tem coisas que ele sabe, que ele já foi avisado, mas ele continua reiterando sistematicamente em todas as sessões. E ele desinforma a população, a ponto de chegar ao cúmulo de dar a entender que vacina não funciona. E não é assim. Porque se você pegar os dados dos Estados Unidos, você vê que a vacina funciona. Então ele é um homem, tirando todas as questões, as piadas, ele é um homem perigoso por ser desonesto intelectualmente e por mentir na CPI. Porque as coisas que ele fala lá são situações mentirosas. Mentirosas.
O lastro que ele dá às falas dele são lastros mentirosos. Porque o estudo da Lancet, como eu falei, foi retratado, mas vários outros vieram depois, inclusive de outras boas revistas, mostrando que não funciona. Ele fala sem saber. E ele é tão motivo de piada que ele já virou piada, inclusive, dentro ali dos senadores. Porque quando ele fala tanto absurdo que não há ninguém se pronunciando, todo mundo fica em silêncio, deixando ele falar as bobagens dele. E o senador Otto Alencar até falou que ia aplicar nele uma injeção de vacina de aftosa. Espero que vocês tenham esclarecido alguns pontos nesse vídeo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, me sigam no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @profileoficial.